encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Versão: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. A versão ali vai atualizar. E se seguir Jesus nos levar a perder as coisas como Paulo perdeu, nós seríamos capazes de chamar isso de uma vitória? Se nossos sonhos, nossos planos forem frustrados ou não forem realizados, nós continuaríamos ainda fiéis ao Senhor? A verdade é que muitas pessoas, muitos de nós ou muitas pessoas não querem Cristo. Querem usar Cristo para ganhar as coisas que Cristo pode dar, né? E Paulo, as pessoas que visitaram a prisão de Paulo, eu até vi uns vídeos de lá, né? Não tem nada bonito naquele lugar. Não é um lugar bonito de se estar. Mas foi naquele lugar de sofrimento que Paulo escreveu sobre a alegria aos filipenses, né? E ele ali descobriu a verdadeira liberdade, que é estar livre de si mesmo, das próprias vontades, das prioridades que ele colocou na vida dele antes de Cristo, né? E o Evangelho, ela não é uma proposta de vida para a gente, não é uma proposta de vida, ela é o verdadeiro caminho. O Evangelho é o único caminho. Então, assim, se nós tivermos apenas Cristo, nós seremos capazes de dizer, Senhor, Tu é o suficiente, se nós perdêssemos tudo. Porque, querendo ou não, gente, nós somos ricos, nós temos vida boa, nós temos casa, nós temos carro, nós temos comida boa. Se a gente quiser dar uma voltinha ali, a gente vai. A gente tem uma vida boa. Claro que nós temos. E se nós perdêssemos tudo isso e tivéssemos apenas Cristo, nós seríamos capazes de dizer, Senhor, amém, Tu és suficiente. Porque para Paulo, ele aprendeu a estar contente com muito e com pouco. E quando nós temos pouco, estamos na fase do pouco, como que nós andamos? Contentes ou murmuradores? Amém? Amém. Vamos orar? Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, Te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Queremos ser gratos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós Te entregamos, ó Pai, nossas vidas, nós Te entregamos, ó Pai, tudo que nos separa de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque queremos entender, Senhor, que tudo que precisamos o Senhor tem. O Senhor é tudo que precisamos, ó Pai. O resto é resto, Senhor. Por isso, Pai, perdoa se a gente tem colocado, Pai, prioridades no Teu lugar, Senhor. Se o Senhor tem ficado em segundo plano nas nossas vidas, Pai. Te pedimos perdão, Senhor. Vem nos limparmos, Senhor. Porque prometemos, ó Pai, que começando o ano seremos diferentes. Então, ó Pai, nos ajude, Senhor, a cumprir toda a promessa, Pai, todo o propósito, Senhor, que nós colocamos para este ano, Senhor. Mas que seja feito conforme a Tua vontade, Pai, porque a nossa é falha, Senhor. Nós falhamos, ó Pai. Te entregamos o louvor, Te entregamos a palavra, hoje é a ceia do Senhor, Pai. Que possamos analisar, Senhor, como a gente vem vivendo, Senhor, a forma que venhamos caminhando, Senhor. Se tem Te agradado, se não tem Te agradado, ó Pai, nós já Te pedimos perdão, Senhor, pelo que fizemos, pelo que estamos fazendo de errado e pelas coisas que ainda iremos fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém. Quantos vieram a esse culto para adorar o Senhor Jesus? Amém. Nós queremos começar esse culto declarando os milagres de Deus sobre a sua vida. Você tem direito a um milagre, amém? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu ministrava ontem lá em Tijucas que
existem coisas que só Deus pode fazer. E isso nós chamamos de milagre. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quem sabe você chegou aqui nesse lugar precisando de um milagre, precisando de que esse Deus maravilhoso possa realmente intervir na sua vida, na sua história. Ele continua sendo bom. Ele continua operando milagres não porque eu e você merecemos, mas porque Ele é bom e Ele não muda. E se você chegou nesse lugar precisando de um milagre, nós queremos começar esse culto dando para você essa oportunidade de clamar pelo seu milagre. Eu tenho ouvido alguns irmãos na fé que já estão mais tempo na caminhada, ensinando que você, como filho de Deus, pode até exigir de Deus algumas coisas porque é seu direito, mas com todo respeito ele continua acreditando na simplicidade de um filho que reconhece a sua dependência do Pai. E assim como o meu filho de 9 anos vem pedir coisas para mim e eu estou ali pronto para poder suprir suas necessidades, Deus disse: qual de vocês que, sendo maus, o seu filho pedir um pão, você vai dar para ele um escorpião, uma pedra? Agora, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, que é bom, nos dará o Espírito Santo e nos dará também os desejos do nosso coração, conforme está no Salmo número 37, né? Que diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Então, que nós possamos agradá-lo nessa noite com o nosso louvor, com a nossa adoração, ao ponto de chamar a atenção dele, para que ele faça os seus milagres na nossa direção. Amém? Amém. Aleluia. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Que eu não posso fazer, tu podes. Ouça minha voz,
podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Você pode abrir as suas mãos nessa noite para receber os milagres de Jesus. Oh, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos, que nós não podemos esquecer. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom, é um presente, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte. Tudo que recebemos, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tudo vem dele, tudo é para a glória dele. E a palavra de Deus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é um Deus galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Você crê nessa noite que Deus é um Deus abençoador? Você crê que Deus pode fazer um milagre? Se você crê, peça para Ele. Clame pelo seu milagre. Ele pode, Ele pode. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há nada que Ele não possa fazer por mim e por você. Por isso nessa noite, chame a atenção dEle. Se você precisa de uma cura física, se você precisa de uma cura, de um milagre financeiro, seja no teu casamento, seja no teu negócio, Ele é Deus que opera milagres em todas as áreas. Oh, clame pelo teu milagre. Oh, se o meu povo não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Socorre-nos, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Se você recebe o seu milagre nesta noite, comece a aplaudir e glorificar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se essas palmas são para Ele, pode ser muito melhor. Oh, não seja frio, não seja morno, seja quente na presença de Deus e dê a Ele toda a sua adoração. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Essa tarde eu estava ensinando para uma amiga minha o que era louvor, né? Louvor, ele tem 7 significados no grego. E já falei aqui para os irmãos uma vez. Um deles é bater palmas, outros é dar gritos de júbilo, de alegria, outro é levantar as mãos, cantar louvores. E aí fui explicando todos os outros para ela. E essa canção que nós vamos cantar diz que quando a música se acaba, nós temos que continuar oferecendo uma vida de adoração ao Senhor. Não só louvores,
Não só bater palma, levantar a mão, dar gritos de júbilo, mas dar uma vida de adoração rendida ao nosso dono, né? Adoração significa o cachorro que lambe a mão do seu dono, ele se rende, né? A gente faz cosquinha no cachorro e ele faz isso aqui, né? E assim é a adoração que Deus espera de nós, uma vida rendida a Ele. Eu me rendo, eu sou totalmente seu, Senhor. Amém? Amém. E nós vamos dizer para Ele que muito mais do que uma canção nós vamos dar para Ele. Ele quer a nossa vida por inteiro. Amém? Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência do coração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rede imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rede imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo
Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer
Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Pode se sentar, amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comemorarás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abibe, porque foi neste mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Vamos repetir essa última frase? Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Amém, amados? Essa semana, eu e minha esposa, a gente teve uma surpresa muito agradável. Nós recebemos a visita de um casal de pastores lá da Bahia, lá de Jequié, o pastor Alessandro Feltrin e a pastora Elaine Feltrin. Eles são pastores da igreja Bola de Neve, lá na Bahia, e são amigos nossos de longa data. Estão fazendo um trabalho muito lindo lá. E em nome de Jesus, Deus vai nos enviar para lá para poder conhecer aquele povo. Diz que é um povo muito acolhedor, um povo muito querido. E nós, inclusive, a gente estava falando para eles que no nosso quadro de sonhos, que a gente tinha lá em casa, depois eu explico na pregação, depois por que não tem mais. No nosso quadro de sonhos estava lá a nossa viagem para Jequié. Não é uma viagem internacional, não é uma viagem para um país nobre, é uma viagem para uma cidade que muita gente que nem sabia que existia, na Bahia, chamada Jequié, mas é uma curiosidade no nosso coração. Primeiro, porque um casal de amigos nossos são pastores lá, nessa cidade, e segundo, porque das vezes que conversamos com eles, eles sempre dizem que quando a gente pisar o pé lá, a gente vai nascer de novo. Porque embora seja Brasil, aqui no Brasil existem algumas realidades, principalmente no Nordeste brasileiro, que são muito distantes da realidade que a gente vive aqui em Santa Catarina. Santa Catarina talvez seja um dos estados mais privilegiados do Brasil. A irmã Indenara falou aqui no começo, a gente é rico e não sabe que é rico. Em outras palavras, quase todo mundo aqui, praticamente todo mundo aqui tem uma casa, todo mundo aqui tem um carro, todo mundo aqui tem um emprego, ninguém aqui ouviu falar de fome, necessidade. Os 5 ou 6 mendigos que tem na cidade de Canhaninha, que foram catalogados pela prefeitura, eu conversando com o presidente da Câmara, ele explicou para mim que todos eles já receberam proposta de emprego, todos eles já receberam a assistência da prefeitura, ou seja, só não trabalha porque não quer. Porque emprego tem, assistência tem, e alguns, enfim, não querem trabalhar, não sei porquê, isso é uma outra pregação, mas a gente está num lugar privilegiado. Agora, quando você vai lá, em Jequié, é um povo pobre, o povo lá existem necessidades, e eu imagino que em muitos outros lugares do Nordeste. Então, o Brasil é muito grande. E ali nessa visita que a gente recebeu, o pastor Alessandro, tomando um café em casa, ele recordava um assunto que eu já tive a oportunidade de aprender há muito tempo atrás, mas que é bom lembrar a igreja, que na antiga aliança, ninguém aparecia de mãos vazias diante de Deus, porque para o judeu só havia culto quando se oferecia algo. Você lembra que bem lá no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 4, um irmão
chamado Caim pegou de um fruto da terra e ofereceu a Deus. E o outro irmão, pastor de ovelhas, chamado Abel, ele pega e leva um primogênito das ovelhas para sacrificar a Deus. Gênesis 4. Né? Por quê? Porque já desde o início da fundação da humanidade, já se ouvia o entendimento de que adorar a Deus incluía sacrifício. Eu tinha que ter algo para oferecer a Deus. Eu pregava aqui no culto da virada e também ontem lá em Tijucas, que agora a verdadeira adoração na nova aliança consiste em oferecer a minha vida como sacrifício vivo, agradável a Deus. Agora na nova aliança, mais do que oferecer sacrifícios a Deus, ou oferecer alguma coisa para Deus, Deus quer em primeiro lugar que eu ofereça a minha vida. Romanos 12, versículo 1, né? Deus quer que eu ofereça a minha vida como sacrifício vivo. Porém, amados, nós não podemos perder o conceito original de culto. No conceito original de culto, não é eu que busco as mãos de Deus, como a irmã Indianara estava falando aqui no começo, mas eu que ofereço as minhas mãos para Ele, eu que dou algo para Ele. A Bíblia diz que bem-aventurado é dar do que receber. E quando eu ofereço algo para Ele, não só a minha vida, mas eu ofereço algo, né? Até porque a casa de Deus, ela tem suas despesas, né? Para que nós sonhamos. A gente brincou aqui no culto da virada, né? Que a pastora Patrícia foi pesquisar quanto é que custa um painel de LED, né? Que essa igreja é grande agora tem um painel de LED. E aí, para surpresa dela, ela descobriu, né, que um painel de LED 2x2 é 54 mil reais. Né? E aí vai que alguém aqui sonha um dia poder ter um painel de LED, 54 mil. Como é que ele vai comprar um painel de LED? Se não tiver ofertas e dízimos, né? Então, quando a gente oferece na casa de Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos, é para que haja mantimento da casa do Senhor. Eu gosto de reforçar que a principal casa do Senhor hoje somos nós. Eu e você somos a casa do Senhor. Então, a prioridade na comunidade cristã deveria ser, em primeiro lugar, o sustento daqueles que estão servindo na casa de Deus, né? A Bíblia diz lá em Timóteo que digno de duplicados honorários são aqueles que trabalham no ensino da palavra. Então, os pastores, aqueles que estão à frente da obra de Deus, deveriam receber e receber bem. Além dessa questão de sustentar aqueles que se dedicam à obra de Deus, a igreja tem outras despesas, né? Despesas de luz, água, internet, contabilidade, para comprar uma cadeira como essa, para colocar um ar-condicionado. Hoje tem um aqui, bem pequenininho, né? Se quiser colocar mais. Então tudo tem despesas. Então, quando a gente vem ofertar os nossos dízimos, as nossas ofertas, é para que haja um mantimento na casa de Deus e para que essa obra possa expandir. Se a gente sonha em expandir, né? A gente conversava ali com alguns irmãos que nós precisamos o mais rápido possível colocar uma placa lá no início da rua que tem uma igreja aqui. As pessoas não veem, não sabem que tem uma igreja aqui. Por quê? Porque está escondido. Então, seria bom a gente colocar uma placa lá no começo, vocês concordam? Seria legal a gente botar uma placa lá, tem uma igreja aqui. Para quem passar lá fora, eu preguei aqui no culto da virada sobre Abacuque, né? Escreve a visão para que aqueles que passam correndo possam ler. Então, se alguém passar correndo ali na rua, ele não vai ver que tem uma igreja aqui. Agora, se eu botar uma placa lá, dizendo tem uma igreja aqui, as pessoas que passarem correndo vão ver. Ó, nessa rua tem uma igreja. Amém? Então, é um desejo do nosso coração. Assim que for possível, eu mesmo quero ir na prefeitura para saber se tem algum custo para usar o terreno ali no começo da rua, para a gente botar uma placa ali. E vamos botar uma placa bonita, né? Vamos botar uma placa ali feia, né? De papelão. Né? Aqui já é uma igreja. Vamos
botar uma coisa de excelência, vamos botar uma placa bonita ali, ó. Aqui tem uma igreja top, meu irmão. Que quer adorar a Deus é aqui na rua Frício Tavares 51, Igreja Batista Restaurando Amor. Mas para a gente fazer essas coisas, nós vamos precisar, né, abrir a mão. E eu queria, irmãos, para encerrar essa palavra, algumas pessoas aqui não sabem, mas eu conversava com minha mãe essa semana, que sempre no meu ministério nunca houve nada de segredo, nunca houve nada debaixo do pano, nunca teve nada escondido e nunca vai ter, porque nós não temos nada para esconder. Eu já contei meu testemunho, irmãos. Eu e minha esposa, a gente tinha um salário de 15 mil reais por mês no ano de 1996, há quase 20 anos atrás. E a gente abriu mão de tudo para ir para Nova Trento, para viver da fé. Recebeu uma oferta de 200 reais por mês, que eu e minha esposa pagava uma topique para levar as pessoas no culto em São João Batista. Nem os 200 reais a gente ficava para nós. A gente pagava uma topique para levar as pessoas para o culto em São João, porque em Nova Trento ainda não tinha culto, só tinha célula. Então eu estou contando essas coisas, irmão, não é para glória nossa, mas essa igreja, tu precisa saber que as pessoas que estão aqui não estão brincando de igreja e não estão aqui por dinheiro, porque infelizmente, né, depois que a gente abriu mão de tudo para seguir a Deus, a gente não ficou mais rico, não ficou mesmo, né? Com certeza, talvez foi porque a gente cometeu muitos erros, né? Porque talvez se a gente não tivesse cometido tantos erros, a gente podia não estar rico, mas estar próspero. Embora que não nos falte nada, né? Mas, só contando um testemunho, irmãos, que embora tem pessoas que hoje não acreditam mais em igreja, tem pessoas que não acreditam mais em pastor, tem pessoas que não acreditam mais em evangélicos, acham que tudo isso é uma mentira, que todo mundo que está aqui está com segundos interesses e segundas intenções, mas a honra e a glória de Jesus, mas ainda existem pessoas tementes a Deus. E não é só eu e minha esposa. Tenho certeza que tem muito mais pessoas aqui, ó, sentadas na cadeira, né, que não estão brincando de ser crente. São pessoas sérias, pessoas honestas, que temem a Deus e que não estão aqui brincando num culto de domingo à noite passando um tempo. Não, nós estamos aqui porque a gente tem um compromisso com Deus. A gente acredita nele, acredita que é possível fazer uma obra séria e contribuir para a expansão do reino de Deus. Amém? Se você quiser contribuir então para a expansão do reino de Deus, vamos nos levantar e vamos adorar o Senhor Jesus com os nossos dízimos e ofertas. Estenda a palma da sua mão para cima, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada vida, Pai, que pode estar dizimando, ofertando na noite de hoje, Pai. Queremos te pedir que o Senhor abra a janela do céu sobre cada um dos teus filhos e filhas. Que o Senhor prospere abundantemente cada membro desse ministério, Pai. Que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido através da vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, nós consagramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas para Ti, Pai. Te pedimos mais uma vez sabedoria para usar esses recursos que aqui são depositados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glórias a Jesus. Aleluia.